A pergunta não é por que você não sabe, mas por que não deixam você saber. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Agora fique com o vídeo. Sabe, por mais que a gente avance na ciência, com toda a tecnologia e o conhecimento que acumulamos, o mundo ainda está cheio de enigmas. Tem coisas que simplesmente parecem desafiar qualquer tipo de explicação. É sobre isso que vamos conversar. Vamos dar uma olhada em alguns dos casos não resolvidos mais intrigantes do mundo. Fenômenos que até hoje tiram o sono de cientistas e historiadores. Nessa nossa jornada, a gente vai se deparar com cada coisa. Pensa só, comunidades inteiras que evaporam, somem do mapa sem deixar rastro, livros super antigos escritos numa língua que ninguém até hoje conseguiu decifrar e, claro, alguns eventos tão bizarros que fazem a gente questionar a própria realidade. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com o clássico mistério dos desaparecimentos. Depois, vamos para os artefatos que não deveriam existir. Passamos por eventos que desafiam a lógica e chegamos num dos casos mais arrepiantes de todos. No final, a gente reflete um pouco. Por que será que esses enigmas nos fascinam tanto? E a nossa primeira parada é exatamente essa. Pessoas que de uma hora para outra simplesmente sumiram. De casos mais recentes a mistérios que já duram séculos, o que fica são sempre mais perguntas do que respostas. Todo mundo já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, certo? Mas e o Triângulo do Alasca? Pois é, lá mais de 16 mil pessoas desapareceram desde 1988. É uma taxa de sumiços que, pasmem, é ainda maior que a do famoso Triângulo das Bermudas. E um dos casos mais conhecidos é o do avião que levava o político Riley Box, em 1972. A busca durou 39 dias e nada, nenhum sinal. Assim como milhares de outras pessoas na região, os passageiros e o avião nunca mais foram vistos. Simplesmente sumiram. Agora, olha essa palavra, Croatoan. Essa foi a única pista deixada por uma colônia inteira que desapareceu da face da Terra há mais de 400 anos. A história é a seguinte. 115 homens, mulheres e crianças se estabeleceram na ilha de Roanoke. 3 anos depois, quando o navio de suprimentos finalmente chegou, não havia mais ninguém. O assentamento inteiro tinha sumido, as casas desmontadas, sem nenhum sinal de luta. A única pista era essa palavra, Croatoan, entalhada num poste. O destino deles continua sendo um dos mistérios mais antigos dos Estados Unidos. Bom, saindo das pessoas e indo para os objetos, vamos dar uma olhada em alguns artefatos que parecem ter vindo de outro tempo ou de outro lugar. Aqui a gente tem um contraste perfeito. De um lado, a Pedra de Roseta, que foi a chave para a gente entender os hieróglifos. Do outro, o manuscrito Voynich. É um livro, provavelmente do século XV, que por mais de um século tem deixado os maiores especialistas em códigos do mundo de cabelo em pé. Ninguém consegue decifrar o que está escrito ali, nem identificar as mais de 100 plantas que estão desenhadas nas páginas. É um enigma total. Isso nos leva a um conceito bem interessante, o Oppert, ou artefato fora do lugar. É basicamente um objeto que foi encontrado num lugar ou numa época onde, pela lógica, ele não deveria ou não poderia existir. E o próximo item é um exemplo clássico disso. Conheçam a bateria de Bagdá. É um pote de barro de 2000 anos com umas hastes de cobre e ferro dentro. Se você encher com algo ácido, tipo vinagre, ele gera cerca de 1 volt de eletricidade. Foi descoberto em 1938 e a pergunta que fica é: para que diabos um povo antigo usaria uma bateria de baixa voltagem se não existe nenhum registro de outro aparelho elétrico daquela época? Mistério? Certo, já vimos objetos misteriosos. Agora vamos para eventos que afetaram populações inteiras, momentos em que a realidade parece ter se desfeito. Tenta imaginar a cena. Estamos em 1518, na França. Uma mulher começa a dançar na rua sem parar. Em um mês, quase 400 pessoas se juntaram a ela, dançando sem controle, dia e noite. Muita gente morreu de exaustão, de ataque cardíaco. E aí, tão misteriosamente quanto começou, a tal praga da dança simplesmente acabou. Até hoje, ninguém sabe explicar o que foi aquilo. Agora, a gente chega talvez num dos casos mais arrepiantes e complexos do século XX. Preparem-se para o incidente do Passo Dyatlov. A
aconteceu no inverno de 1959. 9 estudantes, todos alpinistas experientes, morreram nos Montes Urais. A cena que os investigadores encontraram era bizarra. A barraca deles estava rasgada, mas por dentro. Os primeiros corpos foram encontrados na neve, só de roupas de baixo, num frio congelante. E 2 meses depois, os últimos corpos apareceram, com ferimentos que não faziam o menor sentido. E as evidências só pioram as coisas. As vítimas tinham fraturas gravíssimas, como se tivessem sido atropeladas por um carro, mas sem nenhum machucado por fora. A força para causar isso? Impossível para um ser humano. E para completar o horror, uma vítima estava sem a língua, outra sem os olhos. E as roupas deles tinham altos níveis de radiação. Nada se encaixava. Sabe qual foi a conclusão oficial da investigação soviética na época? Eles disseram que a causa foi uma força desconhecida e irresistível. Basicamente não sabemos o que foi, mas foi algo muito poderoso. E com essa resposta, o caso se tornou um mistério completo até os dias de hoje. De colônias perdidas a eventos impossíveis, todos esses casos têm algo em comum. Eles escancaram os limites do nosso próprio entendimento. É que esses mistérios mexem com uma curiosidade que é fundamentalmente humana. Aquele desejo de saber, de encaixar as peças do quebra-cabeça, de encontrar um sentido naquilo que parece não ter sentido algum. Eles nos mostram que o mapa do nosso conhecimento ainda tem muitas áreas em branco. E isso nos deixa com uma pergunta final. Será que o verdadeiro valor desses mistérios não está na resposta, mas sim nas perguntas que eles nos obrigam a fazer? Talvez eles existam para nos lembrar do quão vasto e desconhecido o nosso mundo ainda é.